A história de Débora, uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento, é uma lição poderosa de liderança, coragem e fé. Em uma época em que o povo de Israel estava sem um líder central e frequentemente caía em idolatria e desobediência, Débora surgiu como uma mulher forte e sábia, escolhida para guiar a nação em tempos de crise. Sua história é narrada no livro de Juízes e destaca não apenas seu papel como juíza e profetisa, mas também a importância de ouvir e seguir a orientação de Deus em momentos difíceis. Débora se destacou em uma época em que os israelitas eram oprimidos por Jabim, o rei de Canaã, cujo comandante do exército, Sísera, possuía um grande poder militar. O povo de Israel clamou por libertação, e foi a Débora que Deus revelou o plano para libertar a nação. Apesar de ser uma mulher em um tempo dominado por lideranças masculinas, Débora foi respeitada e ouvida, pois suas palavras eram guiadas por Deus. Ela servia de juíza, decidindo sobre as questões e disputas do povo, sentada sob uma palmeira entre Ramá e Betel, onde as pessoas vinham para buscar seu conselho. A liderança de Débora foi além das funções de uma juíza. Ela também era uma profetisa, alguém que recebia e transmitia mensagens diretas de Deus. Certo dia, Débora chamou Baraque, um comandante militar de Israel, e o instruiu a reunir um exército de 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar Sísera. Ela transmitiu a ele a promessa de Deus de que, apesar do poderio de Sísera, Israel seria vitorioso. No entanto, Baraque hesitou e pediu que Débora fosse com ele à batalha. Débora concordou, mas advertiu que a honra da vitória não seria dele, mas sim de uma mulher. Com coragem e determinação, Débora acompanhou Baraque e os homens de Israel ao Monte Tabor, onde se prepararam para a batalha. No momento certo, Débora deu a ordem para que Baraque e suas tropas descessem ao vale para enfrentar o exército de Sísera. A batalha foi intensa, mas como Deus havia prometido, Israel prevaleceu. Os carros de guerra de Sísera, que eram o orgulho de seu exército, foram inutilizados e seus soldados foram derrotados. Sísera, vendo a derrota iminente, abandonou seu carro e fugiu a pé, procurando desesperadamente escapar do destino que se aproximava. Sísera encontrou refúgio na tenda de Jael, a esposa de Éber, que era aliado de Jabim, o rei de Canaã. Confiando em Jael, ele entrou em sua tenda e pediu água para beber, exausto da fuga. Jael, em vez de água, lhe ofereceu leite e o cobriu com um cobertor, aparentando hospitalidade. Sísera, confiante em sua segurança, adormeceu profundamente. No entanto, enquanto ele dormia, Jael pegou uma estaca de tenda e, com firmeza e coragem, a cravou na cabeça de Sísera, matando-o. Assim, cumpriu-se a profecia de Débora de que uma mulher receberia a honra pela vitória sobre Sísera. Quando Baraque chegou, seguindo a trilha de Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e o levou até a tenda, onde mostrou o inimigo derrotado. A notícia da morte de Sísera espalhou-se rapidamente, e Israel celebrou a vitória que Deus lhes havia concedido. A força e a coragem de Débora, combinadas com a ação decisiva de Jael, trouxeram paz ao povo de Israel por 40 anos. O Cântico de Débora, registrado no capítulo 5 de Juízes, é um hino de louvor a Deus pela vitória e uma celebração da coragem daqueles que se levantaram para lutar. Nele, Débora e Baraque cantam sobre a batalha, louvando os que se ofereceram voluntariamente e lembrando como Deus interveio para salvar seu povo. Este cântico é uma das mais antigas poesias hebraicas registradas na Bíblia e serve como um poderoso testemunho da liderança e fé de Débora. A história de Débora nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e agir com coragem, mesmo em situações de grande adversidade. Como juíza e profetisa, Débora ouviu a voz de Deus e agiu de acordo com suas instruções, guiando o povo de Israel à vitória. Sua fé inabalável e liderança servem como exemplo para todos nós, mostrando que, independentemente das circunstâncias, devemos confiar na orientação divina e estar dispostos a agir com coragem.
Débora também nos ensina que a liderança não depende do gênero ou posição social, mas sim da disposição de seguir a vontade de Deus e servir aos outros com justiça e integridade. Em um tempo em que as mulheres raramente ocupavam posições de poder, Débora se destacou como líder, mostrando que a verdadeira autoridade vem de Deus e é reconhecida por aqueles que buscam a verdade e a justiça. A coragem de Débora inspirou outros a serem corajosos. Baraque, embora inicialmente hesitante, confiou na orientação de Débora e liderou o exército de Israel à vitória. Jael, uma mulher comum, demonstrou uma coragem extraordinária ao enfrentar e derrotar o inimigo de Israel. Essas mulheres nos lembram que, com fé e coragem, podemos superar qualquer desafio, independentemente de nossas circunstâncias. A vitória de Israel sob a liderança de Débora trouxe um período de paz para a nação. Isso nos mostra que, quando seguimos a vontade de Deus e agimos com fé, podemos experimentar paz e prosperidade, mesmo em tempos difíceis. A liderança de Débora, baseada na justiça e na obediência a Deus, resultou em um tempo de descanso e segurança para o povo de Israel, após anos de opressão. Além disso, a história de Débora nos desafia a reconhecer e apoiar as lideranças que Deus levanta, independentemente de quem sejam. Às vezes, essas lideranças podem surgir de lugares inesperados, mas como vimos com Débora, Deus usa aqueles que estão dispostos a ouvir sua voz e agir conforme suas instruções. A história de Débora nos encoraja a não julgar pela aparência, mas a valorizar a sabedoria e a fé daqueles que Deus escolheu para liderar. A história de Débora é um lembrete poderoso de que Deus é o verdadeiro juiz e líder. Mesmo em tempos de caos e confusão, Deus levanta pessoas para guiar seu povo e trazer justiça. A vida de Débora nos inspira a confiar na justiça divina e a sermos instrumentos de Deus em nossas próprias vidas, promovendo a paz, a justiça e a retidão em nossas comunidades. Por fim, a história de Débora nos mostra que a vitória e a paz são alcançáveis quando seguimos a vontade de Deus. Seja como líderes ou como seguidores, somos chamados a agir com fé, coragem e integridade, confiando que Deus nos guiará e nos concederá a vitória sobre qualquer desafio que enfrentarmos. A vida de Débora é um exemplo duradouro de como a fé pode transformar a história e trazer esperança e renovação para todos.